verdade, é verdade. Por isso que a Agatha está aqui todos os dias para te ajudar. E é o seguinte, a gente, meu amigo, agora só sobe nesse patamar. Então, para poder colocar a gente, que é da estatura do Vinícius Donola, a gente traz aí, a partir de hoje, às segundas-feiras, uma coluna sobre novas tecnologias, um assunto tão fundamental e importante que toda hora tem algo novo. Então, tem vinhetinha para tem roupa para nossa nova coluna, então vai. Rio é Tech com Bruno Parodi. Um ar meio futurista, né? Ah, garoto. O Bruno Parodi, ele é um dos idealizadores do G1, daquele site Tech Tudo, né, que tem muita gente que pesquisa, que busca informações lá, do IBEST, é cofundador e CEO do LabX, é sócio fundador do eShow, que é líder mundial em agregação de vídeos online. Pô, é brincadeira. Ô, Bruno, vou te dizer uma coisa, se eu for ler teu currículo inteiro aqui, a gente vai ficar até às 11 da manhã. Então, disso. Bruno, bem-vindo, obrigado por você estar com a gente aqui às segundas-feiras na Band News FM, falando de um tema tão fundamental e tão discutido no momento, que é nova tecnologia, aliás, no momento de discussão em que essa semana, por exemplo, deve entrar o debate no Congresso sobre regulamentação das novas mídias. Certamente será um assunto que trataremos em algum momento na coluna. Fala, Bruno, bom dia para você, bem-vindo. Ô, Rodolfo, Agatha, Vinícius, que prazer estar aqui com vocês. É muito bom falar de tecnologia, né? Tecnologia que um dia foi uma atividade, né? Um nicho da vida muito apartado e hoje faz parte do cotidiano de todo mundo. Então, para mim é um prazer danado estar aqui com vocês. E estamos aí para popularizar, para esclarecer e para desmistificar o que for de tecnologia, tá? Às tuas ordens, é um prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Eu vou fazer então a primeira pergunta, porque eu vou usar o Donola como exemplo. A gente tem como nosso assunto aqui o ChatGPT. Isso veio, né, Bruno, nas últimas semanas e meses de uma forma avassaladora, discutindo o mundo inteiro. Caramba, que negócio é esse? Como é que vai ser? O impacto disso na vida das pessoas e etc. Aí veio o Elon Musk com outros dizendo, não dá pra gente avançar nesse momento, pedido para que vocês parem com esse negócio aí de inteligência artificial, que a gente precisa fazer um monte de ajustes. O Donola foi pesquisar nesse ChatGPT a vida dele. A cada dia botava uma informação nova, mas eu acho que nenhuma, Bruno, foi correta, nenhuma. Por exemplo, ele acabou de ser premiado em Portugal com documentário. Se você entrar lá daqui a 2 semanas, vão dizer que ele foi premiado na Hungria, sei lá. Então, assim, erraram tudo. E aí a minha pergunta para você, é um momento de parar? O que isso pode trazer de positivo, mas o que você coloca hoje como risco e diria que a gente precisa botar as barbas de molho nesse assunto de inteligência artificial? Baita questão, Rodolfo, porque é o que a gente discute hoje, né? A tecnologia, ela tende a ser superestimada no curto prazo e subestimada no longo prazo. Então, assim, no momento, tá todo mundo apavorado, achando que a vida vai mudar em dezembro, agora, que você vai perder o emprego amanhã, porque, né, a inteligência artificial, o ChatGPT está aí, quando na verdade não é isso, né? Mas também não é que ela não vai passar incólume pelas nossas vidas. O ChatGPT ele apareceu no finalzinho ali de novembro e ele marcou justamente pela alta adesão popular, tá? Em 2 meses, 100 milhões de usuários se registraram, nenhum outro serviço no mundo alcançou isso. Mas, como tudo que aparece, tem essa questão de ser do bem ou do mal, né? Então fica sempre essa dualidade entre, olha, é muito bom, ele vai revolucionar a nossa vida, ou não, ele é muito mal, ele vai destruir a gente. Eu acho que, de verdade, assim, cá entre nós, não é uma coisa nem outra, é uma tecnologia que está chegando, que precisa passar por melhorias, né? O próprio Elon Musk é um cara que tem que olhar a opinião dele com uma certa parcimônia, porque a OpenAI, que é a criadora do ChatGPT, é uma organização fundada pelo próprio Elon Musk, tá? Então, ele é um cara que tem interesse ali nessa coisa pegar. Então, não sei se dá para contar muito com o que ele fala, tá? Apesar dele já ter também colocado que ele criaria uma nova versão, uma inteligência artificial um pouco mais neutra, tá? Porque a inteligência artificial ela não é um bicho vivo sozinho, né?
ela parte de regras, ela parte de fontes, de dados que ela se alimenta, e isso tudo é um ser humano que calibra isso. Então, assim, você pode ter vários chats GPTs, vamos dizer assim, né? Se tivesse um clone dele, funcionando completamente diferente em relação a ele. Então, assim, para ter uma certa calma nesse momento. Ninguém vai ter emprego amanhã por causa dele, mas atualmente a gente tem que entender qual é o impacto dele no médio e longo prazo aí, tá? Mas, assim, de verdade, eu acho que não tem volta, tá? Legal, Bruno. Seja bem-vindo mais uma vez, Vinícius aqui. Estou muito feliz de tê-lo com a gente no primeira edição. E já quero fazer uma pergunta saia justa aí. Na sua opinião, dentro dessa dualidade, né, a gente tem a tendência de colocar tudo no universo dicotômico, é bom, é mal, né? Você acha que, de fato, é o momento para a gente parar e repensar o que está sendo feito? E ela pode ser, de fato, muito má para a gente, a inteligência artificial? Bem-vindo de novo e um abração. Obrigado, dona. E parabéns aí pelo prêmio. Eu acompanhei lá no Instagram, lá fiquei orgulhoso. Obrigado. Não é hora de parar. Entendeu? Na verdade, são esses fragmentos assim, de informação que ficam, né, vazando, as pessoas estão aí meio agoniadas, né? Assim, e aí vira um frisson, vira um frenesi. De verdade, não dá para você frear a inteligência artificial, né? E isso é um ponto até para a gente conversar aqui, porque a inteligência artificial já existe há 10, 15 anos. Isso é uma coisa antiquíssima, tá? Possivelmente o ChatGPT, o que ele fez foi trazer para o mercado, para os usuários finais, como nós aqui, né, uma forma muito contundente da aplicação da inteligência artificial, né? Então, assim, o que aconteceu com o ChatGPT é que criaram um produto em cima de inteligência artificial capaz de qualquer um usar e ver o impacto dela. Mas a inteligência artificial existe em cima de imagem, para medicina, para isso, para aquilo, para o trânsito, mas, assim, de verdade, não dá para frear. O que tem que se ter é uma responsabilidade, né? Possivelmente vai haver também acho que a parte regulatória vai caminhar para frear ou para ajustar o que vai ser criado em cima de inteligência artificial. Tem muita questão, assim, no meu ver, sobre propriedade intelectual também. Por exemplo, uma Bandeirante da vida né, vamos dizer assim, pode ser uma vítima, porque, afinal de contas, o que o ChatGPT faz? Ele pega uma série de fontes de dados, ele entende aquilo, lê aquilo, e depois ele responde, ele interpreta e ele oferece para o usuário essa informação mastigada de uma outra maneira. Então, assim, quem é o autor? Quem é o dono da fonte? Como é que você não pode ser prejudicado pelo uso dela? Entendeu? Então, assim, nesse aspecto da propriedade intelectual, também acho que vai ter vai ter que haver algum tipo de freio, porque não dá para você monetizar e se alavancar em cima do conhecimento dos outros, né? Então, onde está a fronteira é uma questão delicada, sutil, mas precisa ser discutida. Bruno, a notícia boa que você me deu até agora é que eu não vou perder meu emprego. Que, apesar de ter âncora já com o ChatGPT, o meu emprego vai ser mantido. Uma coisa que eu tenho reparado conversando com algumas pessoas que já utilizam o ChatGPT, inclusive em empresas, que eles falam para utilizar o ChatGPT é que facilita a vida. Foi o que você falou. Uma empresa de marketing, por exemplo, você vai fazer um texto para uma escola, por exemplo, e aí ele vem com um texto pronto. Mas ele não tem a sensibilidade de um ser humano, a criatividade de um ser humano. Ele vem com aquele texto montado, de fontes variáveis, mas não tem o toque necessário para trazer algo diferente no texto, né? Então, em relação a isso, a gente, enquanto jornalista, pode ficar tranquilo, né? Tranquilo. Agatha, tem uma coisa ali que o Rodolfo também levantou sobre a precisão das informações que hoje estão aí disponíveis no ChatGPT. Realmente, essa calibragem, né, do frescor das informações é uma coisa que ainda não está resolvida, então você vai fazer uma pesquisa e eventualmente não tem a última informação sobre aquele assunto. E de verdade, é o que a gente está falando aqui. Esse negócio não tem volta. Tá? De verdade, assim, você vai fazer. Não tem volta. Beleza, aí vai ter essa questão do regulatório, né? Pô, você vem até aqui, você vai até ali e tal, mas, de novo, essa coisa vai andar.
E aí, Agatha, foi até o que você colocou aí, que até é um exemplo que eu estava vendo, né? Houve uma matéria publicada no jornal alemão de uma repórter que, em tese, ela teria feito uma entrevista com o Schumacher. Ela jogou no chat GPT como seria uma entrevista com o Schumacher hoje. Você viu essa história? E ela publicou esse troço. E ela foi demitida. Óbvio, né? Eu acho também que ela merecia Que um isso? pouco, Não faz uma Meu Deus do céu, caraca. Isso é um absurdo, né? Mas assim, aí só para chegar nos finalmente sobre como é que a gente aplica. Uma das matérias que eu li, não, quer dizer, além dessa da pessoa demitida porque fez essa entrevista virtual com o Schumacher, assim, eu sou uma jornalista, o que eu faço com o chat GPT? Isso é até um artigo que eu li, e aí o que a pessoa que respondia até colocava é que ela, na verdade, pode poupar uma série de tempo de pesquisa, uma fundamentação daquilo que ela vai produzir. É lógico que o jornalista, e assim, o jornalista é o marqueteiro, é o cara de social media, é o médico, é o cara que for, né? Ele precisa ter uma super responsabilidade com relação ao que ele vai fazer. Você pode até cortar um caminho com o chat GPT, mas naturalmente a veracidade, né, todo o critério e tudo isso que a gente precisa, né, que a sociedade precisa, isso ainda passa por um crivo humano. E aí, vou só deixar também no ar uma outra coisa aí, não é pessimista, mas também a gente tem que trabalhar com a ideia de que essa linguagem, que é a GPT, né, que é Generative Pre-trained Transformer, ou seja, é uma inteligência artificial pré-treinada e generativa, ou seja, ela vai aprendendo, ela é treinada, ela vai aprendendo. Pode ser que daqui a 6 meses, daqui a um ano, ela esteja também no nível de inteligência humana, que é o que o tal da GPT-5 ele está prometendo, que essa inteligência do algoritmo ela seja comparável ao de um ser humano. A gente tem que estar pronto para isso, mas assim, de verdade, eu acho que não é nada que não vai dar tempo para a gente entender, ajustar, também censurar eventualmente alguma coisa que ela esteja indo longe demais nesse momento, tá? Bruno, outra pergunta aqui, saindo um pouco de chat GPT e trazendo mais para a nossa realidade, inclusive linkando o assunto ao Congresso Nacional e as discussões a respeito de como regulamentar, como colocar fronteiras, legislar sobre redes sociais. Porque nós temos as big techs aí, nós temos as grandes empresas de tecnologia que não respondem como empresa de tecnologia, como nós, produtores de conteúdo, que respondemos como tal. O que você pensa nesse sentido? Porque a gente esbarra no conceito de liberdade de expressão, é uma discussão muito míope que a sociedade tem que ter, que tem de uma forma muito apaixonada, acalorada. O que você pensa sobre isso? Boa. Vinícius, isso aí é uma opinião naturalmente minha, né? E eu não sou um estudioso, vamos dizer assim, das leis, mas acompanho o que acontece com as big techs, né, e tal. O que houve, e principalmente originado nos Estados Unidos, foi que durante muito tempo as big techs resolveram responsabilizar o próprio usuário final quanto àquilo que ele publica, né? Então, qualquer problema com conteúdo, com informação que parasse numa plataforma de uma big tech, você geralmente apontava o dedo para o usuário e responsabilizava ele por isso. E a partir de vários casos grandes lá fora, as big techs foram responsabilizadas e começaram a oferecer até ferramentas de controle do conteúdo para as grandes produtoras de conteúdo, né? A verdade é que eu acho que existe assim uma espécie do meio do caminho aí entre as plataformas e o usuário final, tá? De verdade, eu não sei exatamente onde está essa calibragem. Mas, assim, da mesma maneira que eu acredito que a plataforma ela não pode se eximir de responsabilidade, o usuário final também não pode publicar qualquer coisa ali e achar que ele vai passar em branco com relação à responsabilização. Estava lendo até sobre esse projeto de lei, até um pouco antes de entrar aqui no ar. Acho que vai ser uma longa discussão, acho que nenhum país hoje tem uma coisa muito bem amarrada quanto a isso. É um organismo vivo, né?
E também eu acho que depende muito vamos dizer assim, de como você põe para operar isso, tá? Como é que isso funciona na prática? O que isso quer dizer? Quer dizer as ferramentas que o próprio usuário tem para denunciar algum conteúdo indevido, impróprio, quanto tempo isso é retirado, como é que isso é verificado. De verdade, não é uma tarefa simples, eu acho que é complexo, mas, assim, se tivesse que ser conclusivo quanto ao caminho, eu diria que está entre o usuário final e as plataformas. Acho que não é um formato onde, até hoje, a gente não trafegou muito eficientemente. Tá? Acho que ninguém, até hoje, fez alguma coisa com sucesso nesses moldes. Mas precisa ser discutido. Valeu. E acho que a gente tem, como disse o Bruno, não tem um exemplo bem acabado no mundo, mas já há certamente exemplos bem mais avançados que o Brasil. O Brasil é terra de ninguém. Aliás, é terra de ninguém um monte de coisa, e está sendo nisso também. Há exemplos, inclusive, na Austrália, Reino Unido, há exemplos em que, de alguma forma, isso caminhou. A gente precisa caminhar, porque, como disse o Bruno, é um organismo vivo. Esse negócio você vai ter que fazer algum tipo de regulamentação, mas ao mesmo tempo aprimorar o tempo inteiro. Então, que se faça no primeiro momento, se ajuste depois, mas o que não dá é para a gente continuar nesse pântano que existe, que é terra fértil para mentira, para fake news, para crime, para golpe, para um monte de coisa, mesmo essas grandes big techs ganhando muito dinheiro com isso. Queria demais agradecer ao Bruno Parodi, especialista em novas tecnologias, começando hoje como colunista aqui no Band News Rio, primeira edição, todas as segundas participando conosco aqui para trazer informações, debates, discussões, dados, análises sobre esse mundo realmente cada vez mais curioso e cada vez mais amplo também, com tantas novidades que acontecem a todo momento aqui no Brasil e fora. Valeu, Bruno, prazer enorme, um abraço para você, até semana que vem. Tchau, gente, obrigado, um abração para vocês, tá? Valeu, até a próxima. Bruno. Até semana que vem, valeu, obrigadão. Valeu. Bem-vindo. Valeu.